Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Olha, eu queria explicar uma coisa para vocês. Hoje eu vou tratar de um tema. Depois a gente pode marcar uma entrevista amanhã, a gente fala de tudo que vocês quiserem. Mas hoje tem uma coisa que é muito importante e que eu preciso conversar com vocês. Desce um pouquinho, prefeito. Não vou descer. Vou ficar aqui. Eu estive ontem em Brasília numa agenda com o presidente Toffoli e também com o presidente da República, Jair Bolsonaro. E fiz a eles uma denúncia grave. No final de novembro e no início de dezembro, a Rede Globo de televisão, com o G1, com o Extra e também com o Globo, fizeram uma campanha contra o interesse público. Noticiaram de maneira mentirosa uma crise na saúde, colocando em risco a vida das pessoas. Porque diziam que o hospital estava fechado. A saúde pública do Rio de Janeiro e de diversas outras cidades tem problemas e precisam de ser aprimorados. Mas o que foi feito não foi pelo interesse público. Dizer que o hospital estava fechado quando nós dizíamos que não estava. O Albert Schweitzer não fechou um minuto. E embora fôssemos lá à porta, a secretária foi e mostrasse que estava funcionando, isso não teve nenhuma importância e relevância na televisão, que estava focada em fazer denúncias em 11 horas de jornalismo, coisa que não tem precedentes. Eu já fui criticado em anos e anos e anos de vida pública, não tem problema nenhum. A crítica é bem-vinda. Todos nós políticos precisamos ser criticados. Aqueles que os meios de comunicação, na sua grande maioria, aplaudiam, como foi o caso do Cabral, caíram nas armadilhas das suas próprias vaidades, das ingenuidades, das ilusões. Portanto, o político que é criticado em tudo que faz é um bem-aventurado. Agora, não se pode colocar em risco a vida das pessoas. Imagine se alguém tivesse sido estraçalhado num desastre no Brasil e os bombeiros, o tirando do escombro, dissesse: a Globo diz que o Albert está fechado, vamos para o Rocha Faria. E no meio do caminho ele morresse. Ele perdesse a vida. Como é que nós iríamos explicar isso diante da nossa consciência de Deus e do povo? Mentirosos, falsos, fingidos. E terminam essa campanha colocando para fora o seu verdadeiro objetivo, que é uma extemporânea pesquisa eleitoral. Ali se vê qual era o objetivo. Não era o interesse do povo, não era criticar o prefeito para melhorar a saúde pública, era simplesmente para criar um ambiente e assim fazer uma rodada de pesquisas. Não, uma pesquisa que foi feita naquela ocasião. Então entreguei ao presidente da República e também falei ao presidente Toffoli: isso é um crime. A Globo é concessionária e ela precisa ser advertida, multada, enfim, sofrer as sanções que devem ser tomadas. Agora não me venham com o discurso cretino, falso, fingido, de dizer que é censura, o que é combate à liberdade de imprensa. Absolutamente. Ninguém nesse país pode dizer que eu não respeito a imprensa. São 17, 18 anos de vida pública, com todas as críticas, vilipêndios, e nunca processei ninguém. Nunca processei. Ontem mesmo, hoje me surpreendo, tive com o presidente, chega aqui e diz assim: presidente, não atendeu o prefeito. Bobagem, não tem problema nenhum. Uma má informação. O presidente bateu com a porta na cara do prefeito, tá bom. Qual é a relevância disso para o povo? Qual é a importância disso para as pessoas na rua? O homem do povo, a dona de casa, o que tem? Pronto, isso não me atinge absolutamente nada. Mas dizer que um hospital está fechado, 2 estão fechados, que a clínica de família é fechada, quando não fecharam um minuto, e nós esclarecermos que não estavam fechados. Durante esse período em que a Globo fala de crise, nós atendemos 90 mil pessoas. Nós internamos 11 mil pessoas. Nós fizemos mais de 18 mil tomografias e fizemos mais de 4 mil cirurgias. Será que esse noticiário insano, neurótico, não conseguiu ver isso? Será que essa maluquice toda não conseguiu perceber as 90 mil pessoas? Nenhuma delas deu entrevista, nenhuma delas foi achada pelas câmeras, nem as 11 mil internações. Eu tenho o nome de todos eles e a data. E as 18 mil tomografias, e as 4 mil cirurgias. Nada disso apareceu.
aparecia sempre um personagem triste, aborrecido, porque não foi atendido. Quando se procurar, encontra isso em qualquer lugar. Não pode acontecer. Isso é uma coisa que não se admite. Se há tendências e preferências e razões políticas, devem ser respeitadas. Todos nós estamos aqui com a missão de servir ao povo. E o povo deverá, na sentença inapelável e sagrada das urnas, decidir quem terá a honra de servi-los. Agora, colocar em risco a vida das pessoas por ambições, sejam lá quais forem, insaciáveis e desvairadas, isso não se admite. Eu tenho certeza que o presidente da República não se agachará, não vai recuar, e há de dar a esse papel e a essa denúncia o tratamento legal que isso precisa ter. Até mesmo para se preservar a liberdade de imprensa, para se preservar o direito à informação. Críticas, repito, e termino como comecei, são bem-vindas. Críticas são espetaculares. Bem melhor ser criticado do que ser aplaudido. Olhem o passado. Os que foram aplaudidos caíram nas suas próprias armadilhas, nas ilusões, nas vaidades, etc. e tal, e hoje muitos deles cumprem sentenças pesadas. Prefiro ser criticado no cumprimento do meu dever. E agradeço muito que essas críticas venham e que eu possa ouvi-las e ser aprimorado. Mas não podemos de maneira nenhuma mentir com coisas tão sérias que é a saúde das pessoas. Nós, no Rio de Janeiro, não temos tido recursos para fazermos a pavimentação das ruas como gostaríamos. Para limpar 750 mil bueiros e chega no verão, a gente tem problemas. Nós temos dificuldades em muitas áreas. Mas na saúde pública, nós internamos, repito, 430 mil pessoas desde que estou no governo. 270 mil cirurgias. Nós fizemos só no passado 9 milhões de consultas, mais de 23 milhões de consultas ao longo dos 3 anos. Nós compramos 11 tomógrafos, a primeira ressonância magnética. Não há em nenhum hospital público do país, nem mesmo em São Paulo, uma ressonância magnética. Não há na rede federal. Não há na rede estadual, só na rede municipal. Nós compramos 66 carrinhos de anestesia, cada um custou 160 mil reais. Nós compramos 4 arcos cirúrgicos, 450 focos cirúrgicos. E ainda estamos comprando mais agora, quase meio bilhão de equipamentos, mais de 1.000 camas. Tudo isso é invisibilizado para uma campanha absurda de dizer que havia uma crise, as pessoas estavam morrendo sem atendimento, não havia gente para atender, os hospitais estavam fechados. Isso não é verdade. Os números estão aqui, os fatos estão aqui, junto com as manchetes dos jornais, com os sites, com os noticiários, somando tudo, deu 11 horas de noticiário de jornalismo, 11 horas de jornalismo, para pregar o caos, numa situação em que nós continuávamos trabalhando. Imagine como fica a vida dos médicos. Como é que se sentem os enfermeiros, os técnicos, as pessoas que trabalham nesses hospitais? Imagine como ficam eles, os profissionais. Estamos tomando uma medida também drástica, mas muito importante. As OS vão deixar de atuar no Rio de Janeiro. Vamos trocá-las todas. Todas. Se ficar, fica uma ou duas. Serão substituídas não é por outra OS, é uma empresa pública de saúde chamada Rio Saúde, que obteve o SEBAS, e não vamos precisar pagar taxa de administração. Isso deverá fazer uma economia de mais de 100 milhões por ano. Nós gastamos cerca de 2 bilhões de reais com OS. E é bom lembrar também de que o município do Rio de Janeiro tem por dever constitucional gastar 15% da receita corrente líquida, que em bom ano dá 20 bilhões. Seriam 3 bilhões. Nós gastamos 5. Nós gastamos 5. Eu, meu governo, sempre gastei mais de 20%. E no primeiro ano quase 25%, quase 26%. No passado, no governo anterior, se gastava 19%. Em ano eleitoral subia para 24%. Nunca se houve críticas de crise. Nunca houve. Eu pergunto, compare o meu governo com o governo anterior. Fizeram mais cirurgias? Não. Fizeram mais internações? Não.
Fizeram 100 mil tomografias, como eu fiz ano passado? Não, nem tomógrafo tinham. Então, que crise é essa? Que crise é essa? É uma crise de honestidade, de interesses espúrios, de politicagem suja, usando a vida das pessoas. Esse é o desabafo que faço. Não estou aqui triste por críticas à minha pessoa, como prefeito, pelo contrário, isso aí é sempre bem-vindo. São coisas que só servem para melhorar. Mas nós não podemos admitir, espero contar com a solidariedade de todos vocês, para que isso nunca mais se repita. Uma crise dizendo que o hospital está fechado, quando o hospital está aberto. Se vocês verem os números, sobrecarregou imensamente o Rocha Faria, em Campo Grande, com pessoas que vinham de Santa Cruz, porque o Pedro II estava fechado, porque não tinha funcionário, porque não tinha isso, não tinha aquilo, e o Albert estava fechado, não tinha isso, não tinha aquilo, entupiu o Rocha Faria, colocando em risco a vida das pessoas. Isso não é justo, isso não é certo, os números estão aqui, é indiscutível, e foi isso que fiz ontem em Brasília, nas agendas que tive, tanto com o presidente Supremo, também com o presidente da República. O presidente Supremo foi um desabafo, mas com o presidente da República foi pedindo providências. E eu espero, e eu confio no governo do presidente Jair Bolsonaro, para que essa concessionária possa ter que responder pelos seus atos e sofrer as punições que isso acarretará. Muito obrigado. Olha, quiserem amanhã falar sobre carnaval, sobre linha amarela, se quiserem falar sobre Niemeyer, se quiserem falar sobre qualquer assunto, nós vamos falar. Mas hoje é a saúde do povo, é a vida das pessoas. Hoje nós temos que falar sobre isso. Esse é o assunto. Aqui está o papel, quem quiser cópia, pode pegar com o Daniel. E eu agradeço muito a presença de vocês. Muito obrigado. Amanhã.